Assista a seguir Origem Cêntrica de Deus ou Espetáculo Humano. Graça e paz, muito bom dia. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas, tratando daquilo que Deus tem para as nossas vidas e para os nossos corações, a respeito da autoridade de Jesus para com as nossas vidas, ok? Nós já aprendemos aqui que a autoridade de Cristo Jesus, ela tem a definição de restauração para as nossas vidas e também da nossa escolha no processo de ser instrumento de restauração, no processo da nossa escolha, a nossa escolha diante de Deus, em definição de restauração e não voltarmos atrás, independente as circunstâncias, independente as adversidades, independente os desafios que temos que lidar, nós somos instrumentos contínuos de autoridade e sabendo que ela é para restituição de reconciliação de Deus com os homens e na restituição plena em Cristo Jesus. Hoje vamos dar sequência ao capítulo 11, a partir do verso 29 em diante, quando mostra sobre a parte visível externa da autoridade, a parte interna das realidades da autoridade de Cristo Jesus. Como que funciona a forma do homem enxergar visivelmente e as realidades das essências de Cristo, ok? Então diz assim, verso 29. Ajuntando-se à multidão, começou Jesus a dizer: esta geração é maligna. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e o condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Aqui fala sobre pessoas que querem ver o poder de Deus, mas não porque querem ver restauração, não porque querem ver restituição de suas vidas, não. Elas querem ver o poder de Deus porque elas estão com pressa para ganhar alguma coisa, para ter alguma coisa, para resolver um problema, uma situação, para ter uma atitude de, às vezes, um pouco mais de conforto, né? Sair de um aperto, de uma situação, às vezes, que está ali incomodando, mas não porque elas estão preocupadas em restaurar suas vidas, em restituir detalhes de suas vidas que Deus está olhando e observando a necessidade da restauração daquela área, daquele modo de pensar, daquela maneira de ser. Pessoas que querem uma bênção ou um favor de Deus, mas não querem o dono da bênção, a fonte do favor. E aqui fala que a autoridade de Deus, o poder de Deus, ele tem compromisso com aqueles que querem ser movidos por restauração, movidos por restituição, pessoas que querem ser tomadas pela presença de Deus a ponto de entregar-se a Deus e dizer: Senhor Deus, eu quero ser o que o Senhor quer na minha vida. Eu quero viver o que o Senhor quer na minha vida. Eu quero me tornar aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor sempre planejou para mim. Eu nasci para o Senhor. Não nasci para mim, não nasci para as coisas, não nasci para o ambiente sem antes ser primeiro nascido para o Senhor completamente. Quando o indivíduo entende o que é essa entrega a Deus e se torna o que Deus quer que ele se torne, o que acontece? Esse indivíduo ele tem uma aliança, não é com milagres externos de uma providência, de uma bênção. Ele recebe as bênçãos, mas ele não tem aliança de prioridade com favores externos em primazia. Não é a primeira coisa mais importante para ele receber bênção, receber uma ajuda externa apenas. A primeira prioridade dele é se tornar o que Deus quer que ele se torne por dentro. É se tornar aquilo que Deus quer que ele se torne interiormente. É se tornar aquilo que Deus quer que ele se torne dentro das essências de restituição, a começar por dentro de si.
quando ele abraça a restituição, quando ele quer restituição, quando ele quer um efeito de Deus, começa dentro do interior dele a vontade de consertar tudo que está dentro dele para Deus espiritualmente, consertar tudo que está dentro dele emocionalmente para Deus e se entregar completamente numa ligação direta dele com Deus, completamente, inteiramente. Então automaticamente, vagarosamente, gradativamente, conforme a vontade de Deus e os planos dele, as questões externas, materiais ou físicas, começam então a ter o seu efeito, né? De também restituição externa, porque o maior interesse é o início desse processo de restituição, começa com a restituição primeiro no interior. E aqui, aquelas pessoas da multidão, nesse exemplo, queriam ver um sinal de autoridade, um sinal de poder de Deus, e que ele era o Cristo Todo-Poderoso, externo. Né? Faz alguma coisa externa, faz cair um raio do céu, faz chover, faz alguma coisa que nós possamos ver, que nós possamos crer que o Senhor realmente tem autoridade. Um favor imediato, uma coisa que nem favor, porque favor é quando há realmente uma necessidade de um acontecimento. Mas ali eles queriam uma aparição. Queriam que Jesus fizesse uma cena, Jesus fizesse uma demonstração apenas por demonstrar que ele tinha o tal poder, né? E aquilo por encenação, como se o poder fosse só algo na autoridade de Deus que existisse para realizar desejos, e desejos simplesmente por prazeres e não realizações de definições de sonhos concretizados com qualidade, realizações de sonhos com definições do reino. E há uma diferença entre exibicionismo e entre satisfazer o ego no poder e autoridade de Deus e realizar um planejamento, um plano de Deus, um sonho de Deus, uma realização do sonho do reino de Deus. Realizar um sonho do reino de Deus é diferente do que cumprir desejos de prazeres próprios. Então aqui queriam um sinal fora, um sinal externo, um sinal aleatório. Jesus disse, não tem outro sinal a não ser a sabedoria de Deus dada mais do que foi dada a Salomão e o poder de restauração de Deus dada mais do que foi dado a Jonas. Jonas foi avisar que aquela cidade seria totalmente destruída. Jonas foi avisar que Deus iria permitir total destruição àquela cidade. Mas ouviram a voz da palavra de Deus e uma cidade, um reino inteiro foi restaurado pelo poder da misericórdia de Deus. E aqui fala o quê? A autoridade de Deus está pronta para restituir o quê? Uma pessoa, um bairro, uma rua, uma cidade, um estado, um país, uma nação ou todas as nações. E aqui nos mostra que Deus está pronto para restaurar qualquer destino, seja de que cidade e nação for. Porque se um homem, profeta como Jonas, foi lá e Deus salvou uma nação, uma cidade, quanto mais hoje o poder de Cristo pode restituir muito mais do que uma cidade, muito mais do que uma nação. Ele pode restituir bem mais a nossa vida. Se o poder da sabedoria de Salomão fez grandes organizações e prosperou pela sabedoria dada no tempo do Velho Testamento, onde o Espírito Santo não tinha toda a liberdade, quanto mais agora. Com a palavra de Cristo e a sabedoria do Espírito Santo pode ser restaurado, pode ser ativado o poder de toda a restituição. Então o poder da restituição na autoridade de Jesus é maior do que a sabedoria de Salomão, ou seja, para ter eficácia mais do que o que Salomão fez. E é para ter eficácia o poder da autoridade de Jesus mais do que urgentemente Jonas salvou e restituiu. Porque em 3 dias Jonas, pelo poder de Cristo, a palavra de Deus que estava nele, a palavra do verbo que estava em Jonas, restituiu uma cidade em 3 dias. Então Deus pode mudar
o destino pela autoridade de Cristo de qualquer geração, de qualquer destino, porque a sabedoria de Cristo, da palavra de Deus, é maior do que Salomão, e o poder de restauração de Cristo é maior do que foi o que fez Jonas. Ou seja, a palavra de Deus, o poder da autoridade de Cristo está para restaurar todas as nações, toda a humanidade. Agora, nós precisamos estar disponíveis, decididos e dispostos a sermos instrumentos gradativos de restauração. No seu ambiente, no seu lugar, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu negócio, de pouco em pouco. Às vezes nós queremos ir na velocidade exacerbada que a vida, que todas as coisas é imediatista, e Deus tem um processo humano e espiritual ao mesmo tempo em nós, que a restituição ela é gradativa, ela é no ritmo peculiar de cada um. Gradativamente você vai arrumando, consertando, restaurando, sendo fortalecido por Deus, recebendo mais da autoridade de Deus, e cada dia mais você vai tendo a habilidade de Deus de restauração. E esse poder de restituição, ele é dado para restituir uma cidade, mais do que uma cidade, mais do que uma nação. A sabedoria que Deus te deu, ela é maior do que a sabedoria dada a Salomão. É a promessa e é o esclarecimento de como é o funcionamento da autoridade de Cristo e até onde ela alcança. Ela alcança a habilidade do indivíduo restaurar uma nação em menos de 3 dias. Porque ele faz mais do que aconteceu com Jonas e o que Jonas fez. Um poder de restituição e restauração que pode organizar e aprimorar e crescer um reino, uma nação, mais do que o tempo de Salomão, que melhorou o estado de Israel no tempo da sabedoria de Salomão. Então nós vemos aqui de que a autoridade de Cristo está no indivíduo quando ele começa a ter a sua mentalidade pronta para a visão restituível. Ele começa a ter uma visão de restituição. Deus quer restituir meu corpo, Deus quer restituir minha vida, Deus quer restituir minha alma, Deus quer restituir meu espírito, Deus quer restituir as ações ao meu redor, Deus quer restituir o meu ambiente, Deus quer restituir a minha convivência, a minha vivência. Gradativamente, eu sou um instrumento de restituição. E se eu sou um instrumento de restituição, eu vou concordar com Cristo. Eu vou concordar com a autoridade que Cristo me deu. Eu vou reconciliar Deus com os homens, Deus comigo. Eu sou ser humano, homem. Eu vou concordar com Deus para a autoridade e o poder de consertar, restituir, manter e deixar no lugar certo, na origem, na velocidade certa, é tudo consertado por Ele, comece a acontecer na minha vida, ao meu redor, na minha família, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, nas minhas obras. E aí nós somos instrumentos de restituição, não é simplesmente para aquele que está lá do outro lado do mundo. Se Deus enviar, amém, você também é. Mas você é instrumento de restituição para a sua vida. Você é instrumento de restituição para seu ambiente, sua casa, sua família. Porque esse é o primeiro treinamento de Deus, né, para a nossa vida. A palavra funcionar em nós, a palavra ser efeito real em nós, na nossa casa, no nosso lar, e depois para as demais obras do Senhor na nossa vida. Amém? Então nós vemos aqui quando Jesus disse: não haverá mais outro sinal. Você já tem mais do que a sabedoria de Salomão e mais do que o poder que foi dado a Jonas. Dá para consertar mais do que uma nação nessa terra. Dá para restituir tudo. Agora, a decisão é própria. É própria de cada um de vocês. Ok? Verso 33. Ninguém acendendo uma candeia a põe no lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será luminoso. Então aqui fala sobre a autoridade. O Espírito Santo vem falando sobre a autoridade de Jesus,
E aqui ele diz, olha, o poder da autoridade de restituição está sobre a terra para restituir mais do que uma nação. Agora, vai de como é o olho humano. O que significa esse olho humano? Quando Jesus disse, olha, se alguém tem uma candeia, uma luz forte, uma direção de restituição forte, e põe no lugar oculto, debaixo de uma vasilha, mas tira dali e põe no velador para que os que entram vejam. O assunto de restituição do poder da autoridade de Cristo tem que crescer. Por quê? Porque foi isso que ele veio fazer. Restituir, realinhar mentalidade humana, retirar mentalidade destrutiva. E aí o que diz? A candeia do corpo é a forma de ver, é o olho. A forma de ver, a forma de pensar, a forma de interpretar, a forma de organizar, planejar, considerar as coisas. Sendo o teu olho bom, Jesus disse, todo o teu corpo será luminoso, todas as ações externas. Quando a visão de restituição é boa, quando o olho é bom quanto à restituição, todo movimento físico, corpo significa movimento físico, todas as obras físicas terá luz, terá saída, terá solução, chegará a uma solução. Mas se for mal, a forma do ser humano considerar a restituição, a autoridade de Cristo, as essências de origem, o que acontece? Como que fica? Se a forma de ver é destrutiva, também o teu corpo, o funcionamento humano, geral, natural, ele começa a ter destruição. Ó. Será o corpo, também o teu corpo será tenebroso, levando para destinos destrutivos. Vê, pois, que a luz que há em ti, as saídas, as soluções que há em ti, não sejam trevas, não sejam de uma mentalidade destrutiva. Porque em vez de ser luz, pensa que é saída, pensa que é solução, pensa que é luz, não é luz. Não é solução, não é essência, não é restituição de Deus com os homens, das essências de Deus, do reino de Deus com os homens. Portanto, se todo o teu corpo, se toda a tua movimentação física entre a humanidade está na autoridade de Cristo de restituição, nas essências de restituição, nas definições de restituição, diz aqui, se o teu corpo for luminoso, tiver a luz, não tendo nenhuma parte em trevas, todo o teu corpo terá luz, como quando a candeia que te ilumina quanto ao seu resplendor. Então aqui a gente vê que a luz está pronta, a luz de Cristo está pronta, a restituição de Cristo está pronta, as saídas de Cristo está pronta, as soluções de Cristo está pronta, mas vai da nossa escolha de viver uma vida onde nós temos os nossos olhos na luz, nós estamos indo em rumo à nossa visão, à restituição de Cristo. Ou a gente quer viver do nosso jeito, do jeito que der na cabeça, o que for no nosso pensamento, vamos indo. Como que nós queremos viver a restituição realmente de Cristo Jesus? Né? Verso 37, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar. Com ele entrando, tomou lugar à mesa, mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. O Senhor, porém, lhe disse, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Mais uma questão da autoridade. Então, nós vimos aqui, a autoridade de Jesus ela é ampla para as nações. A autoridade de restituição de Jesus ela começa com a visão interna humana, a mentalidade curada do ser humano, a luz dos olhos, conforme a visão do olho e a candeia do corpo. E agora Jesus começa a explicar, né? Quando estavam preocupados que Jesus não se lavou antes de se alimentar, Jesus disse, vós limpais o exterior, preocupais com o copo, o prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Então aqui fala sobre mentalidade destrutiva. A restituição ela só funciona quando o interior das estruturas humanas ele realmente é sarado, ele realmente é visitado. O ser humano pode enganar todo mundo por fora, pode enganar assim todo mundo, mas Deus conhece dentro, a estrutura interior, convivência de essência,
hábitos de essência, mas cedo ou mais tarde, Deus conhece. Então ele diz, não adianta se preocupar, vamos restituir, vamos à autoridade de Cristo, restituição por aí, beleza, restituição. Mas isso é interior do copo, exterior, por fora, do copo, do prato, todo mundo vê por fora. Bom alimento, todo mundo por fora. Agora, e por dentro, o interior está cheio de rapina, questões destrutivas e maldade, pensamentos autodestrutivos. Para Deus não adianta. Quando interiormente a coisa não está sarada, quando interiormente não está restituído, não está reestruturado, não é verídico, não é puro, não é limpo, tem sujeira, tem malícia, tem podridão, tem desrespeito, não tem ética com Deus, não é com os homens não, porque com os homens é só aparência. Não tem ética com Deus, não tem limpeza com Deus, não tem aliança de amor, inteireza com Deus. Não adianta fazer bonito por fora, não adianta. Por fora vai ficar fora, tudo aqui. Até para chegar no céu nós vamos ter que ter outro corpo. Olha como as coisas de fora não tá valendo nada aqui na terra. Só vai valer as atitudes da nossa alma do que fizemos com o nosso corpo aqui na terra. Então como que ficou a nossa alma em todo o processo de formação? Como que ficou o nosso espírito em todo o processo de formação? Mas a carne vai ficar aqui. Até para se encontrar com Deus tem que ter corpo novo. Então não adianta por fora fazer bonito, se por dentro não dá bonito. Tem que ser por dentro para Deus. O interior não pode estar cheio de rapina nem de maldade no processo da restituição, no processo do uso da utilidade da autoridade de Cristo Jesus. Verso 40 continua dizendo, loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Jesus dizendo, vocês pensam que a vida é a aparência? Salomão disse, tudo é vaidade, tudo é aparência para a mentalidade humana, mas para Deus, o invisível é mais real do que o visível. As coisas que não se vê são maiores do que as que se vê. E o mesmo que Jesus está dizendo, o mesmo que fez o de fora, fez o de dentro. Está valendo igual. Mas se dentro da gente a restituição interna não acontece, não é realidade, se dentro da gente, nossa estrutura interior, ela não bate com a exterior, Deus prefere que nós sejamos, no passo do gado, mas do mesmo jeito que está por dentro, está por fora, do que por fora tá tudo assim, brilhando, no brilho da maionese. Mas por dentro, meu Deus do céu. Aquele que fez o exterior, não é também o que fez o interior? Jesus perguntou, vocês estão malucos? Jesus chamou de louco aqui, vocês estão malucos? Coisa interna tá tão clara para Deus quanto a externa. Coisa oculta, mas tá tão assim rasgado para Deus quanto a externa. Mas Deus não esconde nada, Deus não fica isento de saber de absolutamente nada. Como é que se trabalha sem ser transparente? Ora, se eu sei que Deus sabe tudo, é preferível trabalhar transparente, é menos complicação, é menos rodeio, reduz as palavras, o desgaste de mente. Quando a pessoa é verdadeira, é bem mais fácil trabalhar, Acaba todo o mai-mai, toda enrolação, toda aquela volta de ser direto, não acaba, porque a coisa é clara. O mesmo Deus que sabe o de fora sabe o de dentro, então é melhor trabalhar já de um jeito só, claro, transparente e pronto, acabou. Porque Deus sabe tudo e sabe de todas as coisas. Verso 41, antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã,
arruda de todas as hortaliças e desprezai o juízo e o amor de Deus. Devíeis fazer estas coisas sem omitir as outras. Então não é desprezando o de fora, mas é cuidando da parte de fora e da parte de dentro. E principalmente e primeiramente da parte de dentro. Porque de fora, a embalagem é a última coisa que a gente cuida, né? A embalagem, ela é por último e ainda ela é uma questão de que tem que ser, né, compatível com o que está dentro. Senão a embalagem vai decepcionar do mesmo jeito. Então aqui Jesus diz, olha, as duas coisas é importante, mas ainda mais importante é a de dentro. Porque de dentro é a essência. E é o que vai no final, vai dar o resultado. A pessoa pode esconder o que for por dentro. Vai sair. Os efeitos internos. E aí, ai de vós fariseus que amais os primeiros assentos nas sinagogas e a saudação nas praças. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas que sois como as sepulturas invisíveis e os homens que sobre elas andam e não sabem. Veja, Jesus está dizendo, as pessoas querem autoridade, querem ter poder, autoridade, capacidade de fazer as coisas, autoridade de Jesus para fazer muita coisa, mas de verdade, autoridade para restituir a si mesmo, para restaurar o interior, para trabalhar aquilo que está dentro de si, não querem. Quer dizer, por que você quer um talento? Por que você quer um dom? Para que você quer autoridade? Para mostrar para outra pessoa? Não. Você tem que ter autoridade para obedecer o que Deus te mandou. O que Deus quer que você restitua? Você vai lá e faz a sua parte. Mas não é para ninguém, a não ser antes, primeiro para Deus. E se é para Deus, começa essa mesma restituição dentro de nós em primeiro lugar. Né? Não é busca de cargo, não é busca de posição, não é busca de status, não é busca de aparência aos outros, não é busca apenas externa, né? Dar oferta da hortelã, das plantas, das hortaliças, as primícias de tudo que se planta, do campo, e de verdade por dentro não tem o amor de Deus, desprezando a verdadeira essência da instrução da palavra, que começa restituindo o nosso interior. Que o Senhor tenha misericórdia, amém? Verso 45, disse-lhes um dos doutores da lei, mestre, quando dizeis isso, também nos ofendemos a nós. Nos ofende a nós. Mas ele respondeu, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai nessas cargas. Ai, mestre, o senhor está nos atingindo, poxa, está falando da gente? Nós somos os ilustres. Ai, Jesus, está doendo, vamos doer mais um pouquinho, né? Como é que vocês colocam carga difícil para o ser humano carregar? Inventa em monte de carga que nem mesmo vós, se estivesse no lugar dos outros, suportaria. Depois, impõe essas cargas para os outros suportarem, e se vocês estivessem lá, ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Então Jesus começa a dizer, olha, quando a autoridade, a palavra de Deus, ela não é considerada plenamente e primeiro dentro, o indivíduo começa a pôr carga em cima dos outros, a matar os profetas. Verso 48, testificais que consentis nas obras de vossos pais, eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Começam a falar da maldade de outros, mas não conseguem ver as próprias maldades. Né? Porque quando nós não nos concentramos em Deus nos restituir, em Deus nos edificar, em Deus nos moldar, em Deus nos preparar, em Deus nos fazer o que Ele quer de nós, nós começamos a olhar a vida de alguém. Quando a gente
deixa de se ocupar conosco, a gente começa a se preocupar com alguma pessoa. Aí começa a ver a vida do vizinho, como é que ele tá, que hora que ele levantou, o que ele vestiu, qual foi a cor do chapéu da cabeça dele. A gente começa a olhar a vida dos outros. Tá ocupado com os outros, parou de pensar em si, parou de se ocupar entre si e Deus. Senhor, o que o Senhor quer me moldar? O que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me preparar? O que o Senhor quer dizer para mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Verso 48. Aí começa a prejudicar os outros e dizer dos outros e falar das falhas dos outros. E quando vê, acontece o que Jesus disse aqui. Vocês estão falando dos seus pais que mataram os profetas, mas vocês estão edificando os sepulcros de outros profetas. Eles mataram os primeiros profetas, vocês estão fazendo a escadinha dos profetas, edificando os sepulcros dos profetas enviados por Deus. Misericórdia, né? Por quê? Em vez de olhar a nossa restituição própria com Deus, a gente fica olhando os defeitos dos outros. 49. Por isso diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão a uns, perseguirão a outros. Pessoa que não tem tempo, que não olha para a restituição, sobra tempo para ver a vida do outro. A pessoa que não se concentra em restituição, sobra tempo para saber dos defeitos dos outros. Mas se a pessoa está ocupada com restituição, não vai dar tempo de descobrir a falha do outro. Não vai dar tempo. É tanta coisa para a luz de Deus iluminar em nós, restituir em nós, crescer em nós, fazer uma obra em nós, preparar a nossa vida, treinar os poderes de Deus na nossa vida, os poderes do reino na nossa vida, os poderes da palavra na nossa vida. Não vai dar tempo olhar ao defeito do vizinho, não vai dar tempo. Nós aqui na terra, a gente tem de Gênesis a Apocalipse para aprender sobre Deus. E quando chegar na eternidade, nós vamos ter muito mais para aprender como exercer o poder de Deus. Será que a gente já conseguiu ler tudo da Bíblia? Gênesis, Apocalipse, já sabe todos os poderes de Deus? Sobrou tempo para ver a vida do vizinho? Verso 50. Portanto, dessa geração será requerido o sangue de todos os profetas. E aqui não é só o sangue do corpo dos profetas, mas é o sangue, a vida. Sangue é vida, o efeito, o movimento de tudo que falou a palavra profética. A nossa geração e as últimas gerações vão dar mais conta de tudo que já ficou registrado. Quanto mais testemunho, quanto mais a fé é operada, quanto mais os exemplos de fé, quanto mais o mover profético age e é registrado e deixado para as últimas gerações, mais as últimas gerações terão que responder diante de Deus o porquê que não agiram no poder da palavra profética, o porquê que não agiram na autoridade de Cristo Jesus, na autoridade de restituição e porquê que não cuidaram de tudo que Deus ordena que se cuide sobre a humanidade e a origem. Porque exemplo, poder foi deixado. E foi explicado todas as coisas. Então, portanto, dessa geração será requerido o sangue de todos os profetas, o movimento de todo o poder profético, que foi derramado, que foi deixado desde a fundação do mundo. A última geração vai responder por todo o mover profético. Por que não deu resultado, ou se deu, por que deu resultado. Então a nossa visão ela é restituição. Negar a restituição é negar a autoridade de Cristo. Deixar passar os consertos que nós precisamos restituir, consertar na nossa vida, no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso dia a dia, é negar, é deixar para trás o agir de Cristo em nós. Que o Senhor tenha misericórdia. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. O que Jesus está dizendo? Abel matou seu irmão. Por quê? Porque em vez de ele concentrar no que ele estava fazendo para Deus, ele ficou olhando a vida do outro. O que Deus está dizendo?
Em vez de concentrar-se na restituição, nós ficamos olhando os defeitos, as falhas, o que foi, o que passou, o que ficou. A gente fica remoendo e não age em restituição. Deus diz: eu vou cobrar daquele que, em vez de usar a palavra de Deus para restituir-se, ele usou da palavra de Deus ou da própria vida dele só para olhar defeito, só para se concentrar nas falhas, só para se concentrar nas faltas, só para ver os defeitos do vizinho, do parente, do amigo, sei lá de quem, né? E Deus, com poder, o Espírito Santo, mover profético, enviando auxílio para o ser humano ser restituído, para o homem se restituir, para o homem levantar e começar a obrar a restituição. Não, ele não quer. Ele quer só ficar esperando e olhando. Cadê falha? Falta isso. Cadê a falha do outro? E a falha daquele? E aquilo que ele não fez, o que o outro não fez? Senhor, tenha misericórdia de nós, né? Verso 52. Ai de vós, doutores da lei, autoridades, porque tomaste as chaves da ciência, os caminhos de como cuidar, mas vós mesmos não entrastes e impediste os que entram, né? Os que realmente... Outra tradução diz as chaves do reino, que muitas vezes outros impedem as definições de essência. 53. Dizendo-lhes isso, começaram os escribas e os fariseus a arguí-lo com veemência e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de tirarem da sua boca alguma coisa para o acusar. Então aí eles começaram a perguntar, né, para Jesus sobre muitas questões. Mas aqui o Espírito Santo fala sobre efeitos da autoridade e a disposição do homem em verdadeiramente se concentrar na restituição da autoridade de Cristo ou ficar fazendo as coisas só para a aparência, né? 50% só para todo mundo ver que eu estou fazendo. Mas de verdade a restituição interna, a estrutura interna, ela não está restituível. Ela não está realmente curada diante de Deus. A mentalidade curada, o trabalhar definido, a escolha por restituição completa, plena diante de Deus. A vontade de restituir-se, a vontade de ser restituído. A nossa parte realmente sendo feita trinamente para a restituição diante de Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esses momentos diante dele. Seguimos mais na próxima. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor faz. Nós exaltamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Seja sempre mais, Senhor, a tua liberdade, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e pedimos a tua misericórdia. Sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos nada. Nós somos dependentes de ti. Te agradecemos por tudo, desde agora para todo sempre. Declaramos a tua presença e o teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!